podia aproveitar, o professor Paulo está inscrito. Professor, quer fazer o seu comentário, a sua pergunta antes do Egberto? Patrícia, você me ouve aí? A galera toda está me ouvindo? Sim. Então, sim. Olha, muito obrigado pelas lembranças e a aula maravilhosa que você deu. Nossa, é um fôlego violento. É claro que eu estou emocionado porque tem 154 pessoas, né? A Nossos maioria queridos do Radistas. provavelmente são alunos. Eu fico assim, realmente muito tocado, porque é muita gente que vai, no futuro, levar isso adiante, né? A gente tem uma convicção científica de que isso é relevante para o Brasil. O Brasil tem uma contribuição, como você falou, muito grande, né? E é claro que tem muita gente que você não pôde falar, e uma delas é o grupo lá da UERJ, de um prédio de 5 andares, mas concentra, não sei como é que o Egberto conseguiu, ele, o Aníbal Moura, que é uma ovelha desgarrada, mas ele é assim mesmo, mas eu acho que ele tem que ser homenageado. Aliás, ele faltou em vários encontros, né? Porque foi um cara que trouxe a visão de que a lactação é algo bem à parte do Doherty ou da programação cardiometabólica, né? E ela é bem incomum e muito diferente, e ela ampliou o conceito do Doherty, né? Que não ficou só na programação fetal, com uma história muito bem colocada por vocês. Então, ele, como outros professor também... Paulo, a gente precisa muito de uma aula sua. Não, porque você conhece, você tem uma visão própria, né? Não, mas eu só queria isso, porque às vezes, né, a gente... Mas eu acho que a contribuição de Egberto foi fantástica, né, também. Enfim... Você conhece muito melhor essa história toda. Eu acho que a gente tem que encher a bola também do Brasil. E não falta exemplo no Rio Grande do Sul, no Sul, de uma maneira geral, o Nordeste, que tem lá que a gente não está podendo contar muito com ela, Carolina, da Universidade Federal de Pernambuco, mas é do campus de... é Santo Antão o nome ela é fantástica. É o único lugar que tem um programa de pós-graduação de Doherty, que é um negócio que a gente tem que espalhar no Brasil inteiro. Então, todo o Nordeste, gente na Paraíba, no Ceará. Agora lá nós temos gente na Universidade Federal de Sergipe, das Alagoas, né, da Bahia, a gente já tem registro, e no Espírito Santo, e vai daí, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais. E eu acho que alguns desses colegas foram fundamentais no que a gente entende hoje, esse conceito mais amplo do Doherty, que você passou muito bem aí. Eu só queria que você, e aí vai minha pergunta, né? Que você colocou muito bem, tem o eixo do mal e do bem, que é o hipotálamo e a glândula suprarrenal, né? Que é o eixo do mal, né? O HPA, hipotálamo, hipófise, né? Mas vamos passar pelo cérebro aí. Né? Então, e você deixou transparecer que um pouquinho de estresse é bom para o sucesso na vida, sucesso do ponto de vista darwiniano, né? E você tentou colocar isso muito bem, mas ao mesmo tempo você deu um belo exemplo, adorei, né, das guerras, da fome holandesa, esses filhas da puta desses nazistas, que hoje estão no poder no Brasil, a gente tem que falar isso, e que fizeram aquele cerco que matou muita gente e que aleijou, do ponto de vista cardiometabólico, muita gente 40, 50 anos depois. Então, desse ponto de vista, né, a gente tem que deixar claro, né, até que ponto o estresse
é bom? Ou ele não é bom? É uma grande pergunta, né? E existem muitos estudos sobre isso. Existem grupos específicos que estudam isso, interferência do estresse, e como que é, né, a quantidade de estresse, o tempo, né, a frequência e o quanto, se é um estresse maior ou menor, né, duração, tudo isso é modulado. E em que época que isso ocorre? Tudo isso vai variar, né, as suas consequências, né, as consequências que isso vai ter. Varia muito. Mas eu entendo que uma situação, como eu citei, o ambiente de predação, a mãe durante toda a gestação vai ter a zebra, né, mãe zebra, por exemplo, ela vai ter durante toda a gestação um nível aumentado, e eu acho que isso é importante e deve programar o seu feto para sobreviver naquele ambiente, né? Existem exemplos também dos ratos que vivem na cidade, eles também não têm uma vida tranquila não, né, muito estresse para o ratinho, então ele também tem que programar os ratinhos que vivem lá nas cidades, no centro das cidades, para ter uma reação muito boa ao estresse e fugir, então, dos humanos, não é isso? De gatos e cachorros e tudo mais. Então, isso tudo é bastante interessante para eles. E eu acredito que eles tenham uma resposta, porque, veja bem, nós não estamos, os seres humanos, eles não têm predador. Qual o predador do ser humano? Bolsonaro. Então, ó, o Homem das Cavernas tinha. O Bolsonaro é um exemplo, né? São os fascistas, né? Mas o Homem das Cavernas, ele tinha predadores. Mas a partir do momento que nós desenvolvemos uma vida onde nós temos uma sociedade, né, uma cidade, proteção contra animais, predadores, nós não temos predadores. Então, eu acredito que em nós, humanos, o estresse deva ter uma resposta diferente do que tem num animal, que tem predadores e que ter, então, um sistema HPA hiperativo. Eu não sei como que isso vai interferir nos humanos exatamente, se ele é benéfico ou não. Nós temos, eu acho que são extremos, né? Deve ter algum outro fator aí atuando, Paulo, porque você vê, nós podemos ter um efeito bom da criança, porque a gente vê as crianças do meu tempo eram super paradinhas, né? Embora elas fossem amarradinhas e por isso também tivéssemos a interferência, e hoje as crianças são muito estimuladas, mas toda a gestação, né, também deve interferir nisso. As crianças hoje em dia, elas aprendem com uma facilidade muito maior, né? Elas têm uma capacidade de mexer em eletrônicos, né, que é uma coisa absurda, né, como eles aprendem rápido. Aquele estresse que a mãe tem durante toda a gestação pela vida mais agitada, por uma demanda maior de atenção que ela tem que ter e de busca de coisas, esse estresse deve modular essas crianças para ter uma maior capacidade de receber informações, diversas informações. E eu acredito que picos de exageros de estresse devam atuar de uma forma, então, que não é mais benéfica. Entende? Eu acredito que seja assim, mas ainda se estuda muito para saber como que é a modulação, né, dessa ação do estresse. Não tem uma resposta exata, não. Não, é que você colocou uma série de questões aí respondendo que a gente ainda não sabe muito bem, né? Não. Quem falar que sabe, não deve estar atentando para que esse tema é extremamente novo e que eu me lembro quando falava de estresse, eu já unia a loucura, né? Pô, o cara está ficando louco, a cara está ficando louco e tal. E hoje o pessoal está levando a sério, quer dizer, está incorporando a palavra, né, a que nem sempre é ruim estresse. Uhum. Né? Então, quer dizer, eu sempre ensinei que o nível de estresse o felino tem que ter para depois de uma semana
ou alguns dias ele caçar a paca, caçar um veado, um cervo, né? E você pensa que ele está morto, ele dá o bote, mata e tal. Então ele tem que reunir, né? O eixo HP é incrível, né? Porque ele é para pegar ou para fugir. Então, em algum nível, a gente tem que ter. Tem alguns avanços, mas como você falou, a gente tem que saber qual é o período, qual é a frequência, qual é a latência dele, porque senão a gente... E mais, descobrir mecanismos, né? Hoje, você falou vários aí e tal, mas a gente está muito preso à área fenomenológica. A gente está numa fase em que estamos caracterizando dor pelo fato biológico, né? De que, olha, se você der um estresse muito forte, ele vai ter uma propensão de engordar na vida adulta. Se você der muita comida, ele vai engordar na vida adulta. Se você der pouca comida, vai engordar. Se você encher ele de agrotóxico, Deus me livre, ele vai engordar. Se você dá um monte de garrafinha plástica para ele para beber água, ele vai engordar, tá entendendo? Se você botar ele levar ele para São Paulo, ele vai engordar. Por causa né? Se você botar ele num ambiente maluco, de muita luz, você também vai, né? Tem todas essas interferências, mas aonde? Ou quais são os mecanismos que a gente pode saber, por exemplo, para interferir, né? Você falou em alguns momentos de que uma intervenção, e quando dá o exemplo do nosso colega lá do Rio Grande do Sul, o Victor, né? Que ele é consultor e ele está aí, deve estar salvando um monte de vidas com a ideia que ele lançou de o aleitamento materno exclusivo durante 6 meses ou mais. Então, isso é muito bacana. O trabalho da Ana Lídia recuperando as crianças que estavam fadadas a morrerem ou viverem no inferno astral metabólico. Então, isso aí a gente sabe. Mas eu acho que a gente pode ir mais, na medida em que a gente é lá no Acumbres, é lá no núcleo arqueado, é lá na tireoide, na ontogênese da tireoide, e vai por aí, né? Esses jovens que estão aí, provavelmente alguns deles vão entrar nessa aventura e vão trazer mecanismos interessantes para a gente intervir, ou com uma droga, ou com aqueles alimentos nutracêuticos e o exercício físico, né? Que tipo de exercício físico, que intensidade, aonde, na gravidez, na lactação, nos dois, né? Na infância, na adolescência, na vida adulta, aonde que a gente vai poder interferir. Então, são essas as questões que você coloca que está respondendo. É extremamente estressante, ou a gente chama uma briga quando coloca essa questão. Então, é isso. Obrigado. Tchau. Não é isso. Só para a gente limitar, tem alguns estudantes, professor, fazendo algumas perguntas. Eles têm prioridade. Não, o senhor tem prioridade aqui. Não, que isso. Mas tem alguns alunos inscritos. Oi, rapidinho, por favor. Eu acho que uma coisa, acho que assim, a Patrícia deu uma aula fantástica contando toda essa história de Doherty até agora, começando desde os primeiros estudos lá, até chegando na aplicação real e efetiva disso no dia a dia das pessoas, com o que a Carol Leandro faz em Pernambuco, com o que a Ana Lídia Sawaia faz em São Paulo e com o que a Pastoral da Criança faz não só no Brasil inteiro, mas em muitos países da América Latina e da África, onde a Pastoral da Criança também atua. E o Paulo, esse jovenzinho de 70 anos que a gente está vendo falando aí, falou do fôlego da Patrícia, mas fala com fôlego também impressionante. Acho que a gente consegue ver a quantidade de visão e perspectiva que o Paulo tem do que
poderá ser o Doherty, de que caminhos o Doherty pode levar, entendeu? E acho que assim, acho que nessa nossa série de seminários que a gente está querendo fazer, a gente precisa para logo um seminário do Paulo falando sobre perspectivas em Doherty, não o que nós já tivemos até aqui, mas o que nós poderemos ter daqui para frente. Eu acho que essa fala do Paulo contempla perfeitamente um seminário desse sentido, e aí passamos, então, para as perguntas dos estudantes. Também acho. Patrícia, Oi. o Matheus Souza, ele ficou em dúvida sobre um termo que você usou, que é o polifenismo. Se você poderia esclarecer para ele. Graziela, coloca a origem do garoto aí para gente. Tá, eu não sei se ele disse, eu vou voltar lá procurar. Tudo bem, se você não tiver, depois a gente... O polifenismo, deixa eu ir falando em contexto, o polifenismo, ele é uma situação onde eu tenho fenótipos diferentes a partir de um mesmo genótipo. Então, a partir de um genótipo, eu vou ter ações tanto de temperatura, ações externas, de temperatura, de nutrição, ou de estresse, que vão gerar fenótipos diferentes. Então, eu dei o exemplo do sapinho, todos tinham o mesmo genótipo. O que fez mudar? O tamanho da poça. E aí ele, então, ele teria o fenótipo de um sapo grande, ou ele teria o fenótipo de um sapo pequenininho. É o mesmo genótipo. E a abelha também, a geleia real faz com que ela cresça mais. É um fenótipo diferente da rainha da operária. Então, polifenismo é isso, é a possibilidade de eu ter fenótipos diferentes através do mesmo genótipo, né? Então, alterações externas atuando no que vai ser o seu fenótipo. Espero que você tenha entendido. A Camila Coraza é nutricionista. O Matheus não disse de onde ele era, tá? E a Camila Coraza... É do Maranhão, é lá do grupo do Maranhão. É do Maranhão. Do Antônio Marques. Queridos do Maranhão. Ela perguntou, Patrícia, ela queria saber mais sobre esse estudo que você se referiu, que saiu ontem, né? Porque ela é nutricionista e está gestante, e aí ela ficou preocupada com o fato de que você relatou do artigo, né? Então, eu não sei se essa minha apresentação pode ficar disponível para todos. Normalmente não fica. Agora, se você quiser, dá para a gente colocar um link para as pessoas acessarem. Eu acho interessante. Não tem problema nenhum, Patrícia. Não, eu autorizo, não tem nenhum problema. Eu acho que a gente tem que passar o conhecimento, essa é a minha função. Então, ali eu coloquei o artigo, né? Tem a fonte lá para você procurar, que saiu agora e está disponível, está online. E você lendo esse artigo, você vai encontrar um monte de informações muito bacanas sobre isso, tá? Eu não pus todas as informações, né? Eu quis só atentar para alguns detalhes da apresentação, mas é bem interessante o artigo. Então, vai até lá o PubMed e você vai achar esse artigo. Depois foi a Cauane, minha aluna, que ela pergunta, a Cauane aqui da UEL, ela gostaria de saber sua opinião. Eu tenho me preocupado com a divulgação do Doherty quanto às outras fases, que não, né, a gestação e lactação. Como você acredita que a divulgação do Doherty deva ser feita para que a população compreenda de forma positiva a importância de outras fases de plasticidade, como a infância e a adolescência? Ela quer saber a importância. Olha, eu realmente não tenho muita ideia com relação à divulgação que chegue nas crianças, né, que chegue nas mães, né? Na realidade, seriam as mães que teriam que ter essa noção, né? Eu acho que poderíamos ter no Brasil, né, no Doherty Brasil, dentro do Doherty Brasil, algum tipo de forma de divulgação desse conhecimento, né? E poder divulgar, por exemplo, esses programas da Fátima Bernardes, né, que a gente sabe que as pessoas assistem, que tem uma repercussão,
nesses tipos de programa tem que ser falado sobre isso, porque é o que a maioria das pessoas assistem, né, e veem. E mesmo a divulgação, a gente pode, através das nossas redes, começar a fazer chamadas, e eu chamo todos os alunos para isso, nossa página lá do Grupo Dohad, ela é feita para que vocês usem também. Então, vocês podem colocar uma informação que vocês julguem ser acessível ao público, né, em geral, falando sobre isso, e a gente pega e compartilha no Face, né? Então, seria uma informação vinda do Grupo Dohad, né, informando a população sobre a importância desses períodos. Então, a gente tem que realmente pensar nisso, né, vamos anotar isso, Graziela, sobre a necessidade disso, Patrícia, né, de divulgação. A Cauane tem muito interesse em divulgação científica, acho por isso que que ela... bom, olha aí, vamos usar ela. Que a gente pode usar esse talento dela. Graziela, vamos ter um canal no YouTube para divulgar. Podemos criar um canal do YouTube, a gente pode colocar essa aula no canal do YouTube. Opa, vai ser uma maravilha. Criar um canal do Dohad, né? E aí pode colocar os links para as aulas do Egberto, que são super bacanas. Vai ter muita coisa para a gente divulgar, inclusive isso aí da adolescência. Nós estamos começando a entender melhor que a adolescência também é uma janela. Não é muito bem compreendido, não. O pessoal vê mais o adolescente gordinha, tal, mas intervenção mesmo, muito pouca, né? O significado dela, que intervenção tem. Todo mundo quer emagrecer, os adolescentes. E tem que se cuidar muito bem da alimentação infantil, né? Porque você não cuidar da alimentação, se ele se tornar uma criança obesa, você vai modificar totalmente a adolescência dessa criança, né? Isso é gravíssimo, eu acho. Tem uma outra pergunta de um aluno daqui de Londrina também, o Gabriel Smolak. Ele é do laboratório do professor Fábio. E ele pergunta se existe algum trabalho em andamento para tentar desenvolver uma 11-beta-HSD2 exógena que poderia servir para prevenir uma mãe que estivesse estressada ou alguma coisa do gênero. Então, a 11-beta-HSD2, ela não tem somente na placenta. Ela ocorre em vários tecidos, né? Então, por exemplo, no cérebro, né? Ela pode inativar localmente os glicocorticoides ou ativar. Então, eu acredito que alguma coisa que fosse dado de forma sistêmica poderia ter efeitos que não são na placenta e efeitos muito deletérios. Então, precisaria ser algo específico que atuasse na placenta. Mas eu também não acho que seja uma forma de intervenção muito boa. Eu acho que o principal seria nós entendermos como isso tudo é modulado, né? E poder cuidar e informar e ter estratégias para uma gestante, né? Informação à gestante, do quanto é importante ela ter cuidado com o seu nível de estresse, né? E isso tudo passaria pelo quê? Por também uma conscientização dos empresários, né? Os donos de empresa, de que você não pode estressar uma gestante. Eu tenho uma aluna gestante e não estou preocupadíssima, eu já não quero que ela defenda, eu não quero mais que ela qualifique, eu não quero nada, porque eu falo, meu Deus do céu, ela vai sair. Aí eu falo, não, deixa para depois, mas depois ela vai estar amamentando, e aí, né, como é que vai ser? Eu fico super preocupada, né, porque eu não quero que ela passe por estresse, né. Então, tranca a matrícula e volta depois, porque o mais importante é a vida, é a criança, né? Então, mas é lógico que a mulher não vai deixar de atuar durante a sua gestação, né? E eu dou o exemplo da Adriana Torsoni, eu acho que vocês conhecem a Adriana Torsoni, que fez o seu doutorado gestante, coisa mais linda. A Adriana Torsoni é muito alegre, né? E ela sorria todo dia, sabe? Gestante, e levou muito bem o seu doutorado, né? Então, vai muito também da pessoa saber controlar o seu estresse. Não sei se isso era só o que a gente via, mas ela também deveria sofrer estresse, né? Mas eu conheço muita gente que fez o mestrado, o doutorado, e durante a sua gestação. Mas a gente tem que ter alguma forma de controlar nosso nível de estresse. É muito importante isso. O Daniel Lima pergunta se existem evidências
que uma dieta hipoproteica poderia auxiliar as pessoas que são programadas e que têm menos néfrons, a postergar, então, uma perda de função renal? Claro, com certeza. Se você mantiver esses animais com a dieta hipoproteica, eles vão se sair muito bem. Eu não sei quanto a longevidade, né? Inclusive é um experimento que merece ser feito, né? Para a gente ver a longevidade, ver a função renal lá na idade, no envelhecimento, não é? Então, é muito importante ver isso. Mas, com certeza, ele nasceu para trabalhar com menos proteína, por isso ele tem menos néfron, e se ele receber menos proteína, com certeza ele vai se responder muito bem, muito melhor do que com a sobrecarga que ele tem. As perguntas do nosso chat terminaram. Só temos elogios, Paty, você precisa ler depois. Que bom! Precisa ler. E acho que agora o Egberto conseguiu conexão. Será que dá? Será que está dando? Tô ouvindo direitinho, Egberto. Então foi bom essa última pergunta do Daniel, porque justamente o Matias falou que tudo engorda, né? Só que ele esqueceu o experimento que ele fez em 1998. A restrição proteica não engorda, pelo contrário, os animais ficam magros. Mesmo que depois, lá no finalzinho, eles vão desenvolver diabetes, né? Tipo 2, mas lá no finalzinho. Na fase de adolescência, idade adulta do animal, eles têm uma melhor sensibilidade à insulina. Não é isso, Paulo Matias? Então, Gilberto, você está falando que eu disse que tudo engorda, não é bem assim, quer dizer. Não. Eu estou dizendo a importância não sei se você ouviu, do Aníbal Moura, e a tua, que você disparou o negócio de todo mundo lá no prédio, que você trabalha, da histologia, da bioquímica, da farmacologia, da fisiologia, da patologia, um monte de gente estudando esse negócio do Durham. E quem disparou isso foi a lactação. Eu não sei se você ouviu, a lactação, ela é um pouco diferente, cara. A gestação. Do que a gestação, do que a adolescência. Mas voltando à questão, assim, existem programações que não levam à obesidade. Tá? Uma delas é justamente a restrição proteica. E aí, a história do Daniel de usar alguma coisa que bloqueie corticoide, alguma coisa desse tipo, um dos experimentos que nos motivaram lá em 98 também, era do grupo do Oates, que mostrou o seguinte, que quando se injetava leptina nos filhotes durante o período de lactação, o eixo HPA ficava menos responsivo ao estresse. Então, ao contrário, né, do que todos os outros experimentos, do Langley Evans, da própria Patrícia, mostram que quando você estimula com algum fator estressor, você tem uma hiperresponsividade do futuro. Então, talvez, não seja bloqueando o corticoide, mas talvez a leptina, no início da vida, no período inicial, possa modular realmente o eixo HPA. E eu só queria mencionar também, assim, no Brasil, os primeiros a trabalharem com DORT foram os pernambucanos, lá com a Nair Teodósio, em 1979, eles publicam os trabalhos sobre restrição proteica e programação, tá? Que lindo! Não tinha esse nome, mas são os trabalhos lá do grupo do Instituto de Nutrição lá de Pernambuco. E tudo baseado nos estudos de Josué de Castro, que dá o nome ao Instituto de Nutrição da UFRJ, né? Que é assim, o Josué de Castro está para a nutrição do mundo, né, de nutrição, como o David Barker está para a DORT, né? E a Nair Teodósio está como Langley Evans está para a parte experimental. Então, Patrícia, muito obrigado. A tua conferência foi fantástica, tá? Estamos eu acho que você e o Paulo viveram tudo isso. Vocês tinham que falar para a gente também, você e o Paulo, como foi todo esse desenvolvimento, essas informações que vocês têm.
para a gente, que é muito bacana saber de tudo isso. Acho que ele travou de novo, Paty. É, né? É. Não travei, não, porque eu já tinha feito os meus comentários. Não, só convidar para todo mundo. Vamos tentar manter esse ciclo, né? E já podemos marcar a próxima. Tem sido muito feliz. Tem um ex-aluno do Marcos aqui, que ele fez 2 perguntas. A gente sabe o que acontece quando várias gerações sofrem determinados insultos? Se há evidências de ingerir mais açúcares desde as nossas avós, o efeito sempre vai se adicionando ou chega a um platô? Essa é a primeira pergunta. Antônio! Cadê o Antônio Marcos? Oi! Você sabe responder isso sobre o consumo de açúcar? Mas eu vou... Você criou, você resolve, olha. Não, na verdade, a gente ainda não tem... A gente tem pouquíssimos estudos efetivamente transgeracionais relacionados ao consumo excessivo de açúcares. Infelizmente, essa é uma página ou é um capítulo, melhor dizendo, desses compêndios de programação metabólica e nutrição, que precisa ser efetivamente construída. A gente tem muita coisa sobre eixo HPA, de fato, sobre estresse, a gente já conhece muito sobre dietas ricas em gordura, mas com dietas ricas em açúcar, a gente ainda conhece, de fato, muito pouco. Os dados que a gente tem, a grande maioria são de exposição na própria geração ou então intergeracional, da mãe diretamente para a sua prole, para a sua primeira prole. Né? Esses efeitos transgeracionais a gente não sabe muito bem. Entretanto, existem dados muito interessantes que mostram que existe um sistema, existe um mecanismo, quase que um mecanismo de recompensa, que tenta proteger o indivíduo de um consumo excessivo de carboidratos. Então, uma coisa interessante, que é uma coisa que nos trabalhos do nosso grupo a gente tem visto com alguma regularidade, na verdade com bastante regularidade, é que animais alimentados com uma dieta sólida, isso muda na dieta líquida, ou seja, muda quando você dá açúcar na água de bebê. Quando é na dieta sólida, esses animais eles tendem a engordar mais, a desenvolver mais disfunção metabólica, embora ingerindo menos energia. Eles tendem a ter um efeito redutor de ingesta, e aí tem alguns estudos que mostram que isso tem a ver com geração de malonilcoenzima A no hipocampo, isso tem a ver com ativação de mecanismos de recompensa que tentam proteger o animal do consumo excessivo de carboidrato. Mas esses estudos todos estão mostrados quando o próprio animal é exposto ao excesso de açúcar. A gente não tem estudos ainda para mostrar como que esses mecanismos centrais estão modulados naquele animal que é filho de uma mãe que comeu muito açúcar, mas que ele próprio não comeu, ou então que ele comeu mais açúcar, mas como um segundo hit, como um segundo desafio já, além daquele que ele teve na vida intrauterina ou da lactação, por exemplo. E saber, então, conforme a pergunta dele, qual a repercussão durante todos esses anos de aumento, né, do consumo, vai ser difícil, tem que fazer um trabalho bem comprido aí. Eu acho que esse é que é o ponto, acho que ele vai modular, ele vai usar aqueles mecanismos epigenéticos todos que você comentou na sua aula, mas a gente precisa entender um pouco como é que é essa questão da redução do consumo. Tá? Embora a gente tem que pensar daí, a gente tem que pensar em acetilação, nos mecanismos epigenéticos e tudo mais. Realmente é um mundo a ser descoberto com relação ao consumo excessivo de açúcar. E se de fato ainda é muito baixo. Ainda a gente tem muito pouca coisa. A Cristiane estava inscrita.
Cris, você quer fazer sua pergunta? Eu quero. Paty, primeiro, parabéns pela tua aula, sensacional, sensacional. Obrigada, Sucesso Cris. de público, de crítica de todos. Foi muito, muito, muito bom mesmo. Eu fiquei muito interessada nesses teus dados que tu mostrou. Então, que o aumento do líquen nos filhotes vai causar essa diminuição da metilação e aumento da expressão dos receptores de glicocorticoides, né? Mas, e durante a gestação, assim, tem vários trabalhos mostrando que o estresse, ele vai ter uma repercussão na vida adulta desses filhotes, né? Sejam eles de animais ou então de humanos. Mas tem diferença em qual fase da gestação vai acontecer esse estresse? Eu estou pensando nisso bastante em relação agora ao Covid, né? Porque a gente tem trabalhos mostrando que, nesses primeiros casos de Wuhan, que as mulheres que estavam grávidas, elas tiveram a Covid no 3º trimestre. E em todos os casos estudados até agora, lá não tinha nenhuma comprovação, né, de transmissão para os filhos e nem de contaminação da placenta também. Mas logo acho que vão começar a aparecer outros trabalhos com contaminação no 1º trimestre, no 2º trimestre, e provavelmente a repercussão vai ser bem diferente. Pensando assim, né, em toda essa cascata inflamatória que acontece ali no 1º trimestre, 2º trimestre, o que tu acha que pode acontecer, assim, pensando nos glicocorticoides, que está sendo utilizado, inclusive, como tratamento, né, em muitos casos, nessa cascata inflamatória, que repercussão tu acha que pode ter isso, né, na transferência para os filhos? Obrigada. Obrigada eu pela pergunta. Eu acho que é muito difícil a gente saber, né, poder predizer isso. O que você falou, tudo que você foi considerando, realmente deve ter uma importância enorme, né? Você imagina, durante a gestação, você tomar os corticoides, né? Então, é lógico que isso vai ter interferência, ou mesmo a inflamação, o estado inflamatório. A inflamação, ela tem uma série de mediadores que podem atuar também no desenvolvimento, né, embrionário e fetal. Então, eu acredito que, é claro que nós temos fases diferentes do desenvolvimento, a gente tem tempos de susceptibilidade, né, ou janelas de desenvolvimento, que são, você pode ser mais sensível, mas sempre você tem um órgão que está numa janela, outro órgão em outra janela, né, então você pode ter uma alteração diferenciada dependendo do tempo, ou você pode ter ou não, né, ter uma proteção dependendo do tempo gestacional no qual você foi submetido. Agora, aquilo que eu mostrei não são resultados meus, do Licker Hats, isso tem na internet, foi um outro pesquisador que descobriu, e isso ocorreu durante o período de infância, né? Então, logo após o nascimento. E esse artigo que eu mostrei, ele não fala apenas da pessoa que desenvolve a COVID, ele fala da importância do comportamento das pessoas, do comportamento que essas crianças vão ter que ter, e o que isso vai alterar o desenvolvimento delas, né? Então, eu acho que isso também é bastante importante nesse caso, mas eu não sei te dizer especificamente, e vai demorar um bom tempo para a gente responder, né, quais serão essas consequências, né? Mas com certeza nós teremos consequências, né? E eu acho que seria, assim, realmente muito importante, quanto antes a gente tiver estudos nesse sentido, para poder minimizar, né, pensando nos 1000 dias que a gente tem, né? Então, se esses bebês, eles forem afetados durante o período gestacional, né, pensando nesses 1000 dias de toda a programação metabólica que a gente pode ter e intervenções que a gente possa fazer para minimizar o efeito futuro, né? Claro, claro. Seria muito importante, isso seria muito importante. Intervenção, né? Obrigada, Paty. Imagina, obrigada a você, linda. Paty, tem outra pergunta? Acho que depois dessa do Jonas, a gente tem mais um comentário ali, e aí você vê se você já está tranquila ou se você quer continuar respondendo, tá? O Jonas é aluno do Marcos, Jonas Rodrigues, ele agradece e te parabeniza pela aula. Ele fala assim, bom, o pensamento atual sobre os mecanismos que ligam o estado nutricional materno e a saúde a longo prazo na prole
concentram-se amplamente em mudanças epigenéticas duradouras no genoma fetal. Quem tem um papel mais modulador? A amamentação ou a desregulação da transferência de nutrientes pela placenta? Que ele quer saber se o problema é gestacional ou se é na amamentação. Qual teria impacto maior, né? Então, isso é bem difícil da gente... Eu acho que não existe impacto maior ou menor, né? Eu acho que os dois impactam muito. E quando isso é combinado, você mantém o insulto durante a gestação e a amamentação, você amplifica muito mais as alterações, né, que possam haver. E isso sensivelmente observado no sistema nervoso central, tá? Então, isso é muito sério. Embora você não tenha o catch-up, se você mantiver, né, na mesma alimentação, você não tem o catch-up, você também não tem o aumento do desenvolvimento do neural, que é importante também. E sempre a gente não pode transferir, quando a gente fala principalmente de neural e de renal também, a gente não pode transferir muito o que a gente vê em ratos, porque os ratos, eles têm nefrogênese durante os primeiros 14 dias, 7 dias de vida, e o sistema nervoso também, ele ainda está desenvolvendo no animal após o nascimento, e já no humano não, a gente não tem nem nefrogênese e nem desenvolvimento neural, a gente tem, lógico, desenvolvimento de conexões, a gente tem uma plasticidade muito grande, mas a gente já tem uma formação, né, do nosso cérebro muito maior do que no feto, no ratinho. Então, eu acho que os dois são extremamente importantes, mas eu acho que quando você tem uma alteração gestacional, você tem um tempo de retorno durante os primeiros anos de vida. Você pode intervir nos primeiros anos de vida. Já se as alterações foram durante os primeiros anos de vida, eu acho que daí é um pouco mais complicado de você tentar reverter, sabe? Então, eu acho que muitas das alterações que você teve durante a gestação, você reverte, se você logo ao nascimento tem intervenções, muito bem feitas, mas eu já não sei se isso é possível, após o desenvolvimento todo da infância, você alterar depois. E temos que lembrar uma coisa, a gente fala muito de causa e efeito, tudo mais, a gente tem que ver que isso tudo é multifatorial, né? A programação fetal, ela é multifatorial, nunca é só uma coisa, são muitas coisas, por isso é difícil a gente estabelecer tudo, por ser multifatorial, né? É como a hipertensão, né? É multifatorial, o que causa, né? É muita coisa, e o mesmo câncer, né? Acho que agora a gente podia deixar como uma última pergunta. E depois é só enviar, né, as perguntas. Depois a gente vai respondendo depois, né? A Ariana Musa também não me falou de onde ela era, mas ela fala assim, como você interpreta a placenta como um caminho para minimizar os efeitos de um evento severo, como a restrição, a exposição ambiental a drogas, etc. Pensando em um efeito compensatório e na interferência da programação fetal, é possível olhar como esse órgão de extrema complexidade e encontrar caminhos para minimizar os efeitos que abrangem o conceito Doherty? Acho que ela quis dizer o que a gente pode interferir na placenta, se existe algum estudo sendo feito sobre isso, mas eu acho que como que ela protege, né? E aí que tá. Eu acho que é difícil pelo seguinte, pelo que o Paulo perguntou, né? Você tem efeitos que são importantes para modular o desenvolvimento, para que exista um preparo para o ambiente pós-natal, e você tem aqueles que são deletérios. Então, como que a gente vai discernir entre eles, né? E eu estava falando com o pessoal aqui do grupo, sempre que eu penso numa forma de intervenção, para evitar, né, essa programação e tudo mais, eu penso que o mais fácil é sempre, por exemplo, acabar com a fome, ou diminuir o estresse, né? Sempre é o mais fácil, é o mais simples, é o mais sábio, né, gente? Então, eu acredito que a melhor forma de intervenção é essa.